Bom, pessoal, eu vou falar um pouco então do plano de manejo de RPPN e com relação não por ter metodológico que foi lançado aí pelo CNBio. Então vou tentar falar rapidamente. Obrigada. Quer tirar foto aí? Então, na verdade, aqui só para contextualizar, que tem algumas pessoas que falaram, querem entender melhor o que é RPPN e tal, né? Então, a RPPN, vários formatos já existiam antes do SNUC, mas o SNUC que regulamentou ela como unidade de conservação em 2000, né? E aí teve um decreto que regulamentou em 2002 o SNUC, e aí teve um regulamento específico para a RPPN, que é esse decreto aqui de 2006. A RPPN está incluída como categoria de uso sustentável dentro do SNUC, e o objetivo é conservar a diversidade biológica. A RPPN tem que ser averbada na matrícula do registro, né, de imóveis. Ela permite, né, o que pode ser permitido dentro da RPPN? Pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Então, o que pode ser feito dentro da RPPN é essas duas coisas aqui, né? Os órgãos integrantes do SNUC, né, que aí incluem os órgãos federais, estaduais e municipais, eles têm a obrigação de orientar os proprietários da RPPN, e a RPPN tem que ter o plano de manejo, que é um documento técnico que vai ter o zoneamento e as normas e vai definir os usos da área e o manejo dos recursos naturais. Basicamente é isso. Vamos lá. Situação das RPPNs com relação ao plano de manejo. Peraí, só um pouquinho. Tudo bem. A gente fez, pode pôr. O grupo, o GT de RPPNs, muitos de vocês responderam já, mas a gente mandou um questionário para as 48 RPPNs que tem dentro da região da APA da Serra da Mantiqueira, perguntando uma série de questões. Entre elas, se tinha o plano de manejo feito ou elaboração. Aí vamos ver o resultado. O resultado foi esse. Só 2 até agora responderam, isso porque a Automontana não tinha respondido ainda. Então vai ter uma terceira aqui com plano de manejo. Então mais ou menos 8% das que responderam o questionário falaram que tem o plano de manejo, 5 em elaboração e 17 não. Aí pode passar. O que, de certa forma, está melhor do que o que foi levantado para todas as RPPNs no Brasil. Apenas 5% tem plano de manejo elaborado e aprovado. Quer dizer, é uma situação crítica, né? Mas essa porcentagem em relação ao total de RPPNs ou das que responderam? Das que responderam. Talvez algumas que não responderam tenham um plano de manejo, isso aqui vai mudar um pouco. Mas eu acredito ainda que... Ou que não tem. Ou não. Aí piora um pouco. Mas enfim, em relação ao Brasil, até que está melhor, um pouquinho melhor. Mas aí ela não vê, né? Ela não vê. Não pode ser. Não, pode. Pode passar? Tá bom. Vamos lá. E por que vocês acham que tem que elaborar o plano de manejo? Porque a lei exige. A lei exige. O que mais? Só porque a lei exige? Quem falou a É lei um exige? documento que traça o que vai ser feito na reserva, né? Traça o que vai ser feito na reserva. Vai dar um propósito, vai dar um propósito à intenção do proprietário. O que o proprietário deseja com Por que aquela ele criou a RPPN? RPPN? O que mais? Um documento de planejamento da Planejamento da propriedade. Bem, vamos lá. Então, realmente uma questão de planejamento, né? A gente fazer um planejamento, por que a gente criou, o que a gente quer com aquela RPPN, né? Então, é um documento que vai ajudar a gente como instrumento gerencial, né? Cumprimento legal, não deixa de ser, né? É uma obrigação. Então, já que a gente instituiu a RPPN, vamos fazer o plano de manejo.
Mas assim, como cumprimento legal, eu acho que não é o suficiente. Eu acho que a gente tem que pensar mais na questão de planejar mesmo a nossa RPPN, né? Obtenção de recursos, muitas vezes a gente, com o plano de manejo e fazendo parcerias para o plano de manejo, e depois tendo um planejamento, projetos claros do que a gente quer lá, fica mais fácil de obter recursos externos, né? Possibilidade de licitação, então, com o plano de manejo a gente pode ampliar a nossa licitação dentro da RPPN, né, e ampliar também as pesquisas, que são importantes para a gente gerenciar e manejar essa RPPN. Ou seja, contribuir para a RPPN, que a RPPN cumpra com o objetivo previsto em sua criação, né, atender aos usos e às restrições previstas na legislação ambiental vigente e evitar desvios e equívocos de funcionamento. Muitas vezes a gente, com uma boa intenção, até cria uma RPPN, mas depois o proprietário falece, ou os filhos não tomam conta e tal, e às vezes não tem a mesma boa vontade, ou enfim, acontecem coisas na vida da gente e a gente tem um documento claro e aprovado e cobrado pelos órgãos, talvez isso não aconteça, né? Então, como elaborar o plano de manejo? A gente tem alguns roteiros metodológicos aí que foram feitos. O primeiro foi o IBAMA que fez em 2004, que deve ter sido utilizado para essas RPPNs que já elaboraram aqui, né? E recentemente, né, esse ano, lançou um roteiro novo que simplificou bastante o processo de elaboração do plano de manejo. E o INEA, que a Roberta já comentou, tem um roteiro metodológico que eles fizeram em 2012, que eu não sei se o ICMBio não usou porque tem algumas coisas que são bem parecidas, aquela coisa do plano verde, plano azul, né? Se tem estação ou não. Teve uma inspiração aí no roteiro, então os dois ficaram muito legais. Eu vou focar mais no do ICMBio, que é o novo, mas vale a pena também dar uma olhada no do INEA, mesmo quem não tem RPPN no Rio de Janeiro, porque sempre o roteiro metodológico é um indicativo do que a gente tem que fazer, né? E às vezes tem algumas coisas interessantes. E o básico disso aqui não é ficar muito... eu tenho que seguir o roteiro, tem que ter tudo que está lá. Não é bem assim, né? Eu acho que o que a gente tem que focar aqui são nas informações essenciais para a gente planejar a RPPN. Então, quais são essas informações que a gente precisa? Né? São as informações que a gente precisa para entender o ambiente da RPPN e planejar o que a gente vai fazer. Né? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, como a gente está em Minas Gerais, a metodologia de planejamento nipo-mineira. É assim, primeiro a gente tem que saber quem coçou, para depois compotou, e para depois proncovou. Né? Então a metodologia nipo-mineira do planejamento, que é isso que a gente vai fazer com o plano de manejo. Primeiro a gente vai entender isso aqui, então, o que a gente tem na RPPN, onde que a gente está localizado, quais são os aspectos interessantes, os vetores de pressão, enfim, para a gente poder planejar para onde que a gente vai. Então é basicamente isso que a gente tem que ter em mente. Não é ficar se descabelando, achando que vai ser difícil fazer o plano de manejo, que não é. Né? A abrangência do plano de manejo. Então, a princípio, a abrangência do plano de manejo, o que a gente vai colocar dentro do plano de manejo? É a área decretada da RPPN. Mas, se necessário, a gente amplia um pouco para ter informações sobre a propriedade e o município de localização, né? Principalmente para aquelas RPPNs que vão trabalhar com visitação, que vão trabalhar outras questões que não só a preservação. Mas é importante eu conhecer um pouco do meu entorno para poder planejar também. Né? O que mais? Para elaborar o plano. Então, a elaboração do plano é de responsabilidade do proprietário. Tá? Isso é claro, o proprietário que tem que fazer esse plano. Mas ele pode contratar ou fazer parceria. Né? Então, não necessariamente o proprietário vai ter que investir muito recurso para fazer esse plano, ele pode buscar parcerias, instituições
de pesquisa, os próprios governos, né, ajudam, né, a Roberta citou lá, o proprietário veio aqui, a gente deu umas dicas e tal, e ele acabou fazendo o plano. Aí vai depender muito também da realidade de cada um e da RPPN que ele quer adotar. Né? E depois ele tem que fazer a aprovação do plano de manejo. Então, pelo decreto do SNUP, o plano de manejo tem que ser aprovado em portaria do órgão executor. Então, se a RPPN, a RPPN federal, tem que submeter ao ICMBio para ele aprovar e emitir uma portaria desse plano de manejo. Se é estadual, aí para cada estado. Se é municipal, a mesma coisa. Então, o órgão que criou a RPPN tem que aprovar o plano de manejo. Revisão do plano de manejo. Né? De quanto em quanto tempo tem que revisar esse plano de manejo? O indicativo é de 3 e 5 anos, mas, como já foi comentado aqui, ele é um instrumento que pode ser alterado ao longo do caminho. Então, acho que foi a Roberta que falou também, eu quero começar a fazer licitação. Então, eu refaço meu plano de manejo, coloco essa questão e reviso ele e mando para aprovação. O que é importante? Não é só a revisão, né? É importante a gente ter no próprio plano de manejo um mecanismo de monitorar o que a gente está fazendo e avaliar, talvez todo ano, ou enfim. Aí, ou algumas ações têm que ser monitoradas e avaliadas com menos tempo que um ano, mas a gente está sempre avaliando se esse plano de manejo está dando certo. Senão, de repente, é hora da gente revisar. Né? A revisão em si, ela tem que acontecer quando realmente precisa revisar muita coisa. Senão, a gente vai monitorando e avaliando conforme a gente colocou no plano. Então, aqui é aquela história do que veio, não deve estar dando para chegar muito aí, nesse roteiro novo que eu falei, eu acho que eles se inspiraram até no roteiro lá do INEA. Então, seriam dois planos um pouco diferentes em relação a quantas informações a gente vai pegar no diagnóstico e com relação às zonas que a gente vai colocar no zoneamento. Então, o proprietário que só quer preservar, né, não pretende, por enquanto, abrir para visitação, ele só quer preservar, talvez fazer alguma pesquisa que ajude a preservar. Né? O objetivo de manejo da RPPN é proteção, pesquisa científica e recuperação de áreas degradadas, se for o caso. Se não tiver área degradada na RPPN, ele não precisa ter esse objetivo. E aí, para o diagnóstico, pode ser utilizados dados secundários ou primários, e as zonas que ele vai ter vai ser zona de proteção e zona de recuperação, se for o caso. Porque nessas zonas aqui ele pode fazer pesquisa científica. Né? E os programas que serão desenvolvidos é programa de proteção, de pesquisa e de administração, se for necessário. Já o que quer fazer uso da área para uso público, né? Ele vai ter, além de todos os objetivos aqui, ele vai ter o objetivo de licitação. E as zonas, ele vai ter que definir uma zona de licitação, né, específica para que essa atividade de turismo, de recreação e tal ocorra. Né? Então, ele vai ter que planejar isso daqui. E o programa, ele vai ter um programa específico de licitação também. Né? Então, quando ele agrega essa questão da licitação, ele já tem que planejar onde ela vai ocorrer, quais são as normas que ele vai colocar para essa licitação e um programa específico para desenvolver isso. E em ambos os casos podem surgir projetos específicos, a gente vai explicar, vai dar uns exemplos aí. Então a primeira questão é o diagnóstico, né? Todo mundo fica, nossa, que bicho de 7 cabeças quer fazer um diagnóstico, será que eu vou ter que levantar, contratar um monte de gente e tal? Depende, né? A gente pode fazer pesquisa de campo, que são os dados primários, ou pesquisa bibliográficas e outras fontes, que são os dados secundários. Às vezes só os dados secundários já são suficientes para a gente ter informação suficiente para planejar. E aí o que a gente tem que levantar? Aí depende muito da relevância do assunto para a RPPN. Então, a gente tem que focar no diagnóstico, para o zoneamento e para o manejo. Então, se eu tenho uma RPPN que tem uma questão importante com relação à fauna, ou com relação à vegetação ali que está degradada, eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso fazer um levantamento
mais aprofundado sobre as espécies que ocorrem lá para recuperar, aí eu tenho um foco do meu diagnóstico, né? Se não, eu tenho dados suficientes, né? E o diagnóstico, eu sempre falo que o diagnóstico é infinito, nunca acaba. Então a gente tem que determinar onde que ele vai acabar, né? Quer dizer, o ótimo é inimigo do bom, porque assim, no meu plano de manejo eu posso prever que eu vou continuar levantando informações, melhorando ele a cada vez que eu for revisar ou atualizá-lo, né? Então, eu não preciso esgotar tudo, porque ninguém vai esgotar um diagnóstico para um plano de manejo. Tá? Isso não existe nem para a EPPN, nem para nenhuma unidade de conservação. E as informações mudam ao longo do tempo. Não, e a você prova vai... dinâmica da população, a dinâmica. Depois, gente. Então, assim, pensar que o diagnóstico é infinito. Eu posso ficar fazendo diagnóstico a vida inteira. Então, gente, tem que ter uma linha de corte. Vamos fechar e vamos fazer esse plano de manejo, né? E onde que a gente vai encontrar as informações, então? Né? Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Então, o roteiro ele pede assim, para o meio físico, relevo, espeleologia, se tiver caderno, né? E recursos hídricos. Para o meio biótico, vegetação e fauna. Aí a gente tem algumas coisas aqui que eu trouxe, exemplos de onde a gente pode buscar muitas informações para cada IPPN, né? Então, o próprio diagnóstico da APA, da Serra da Mantiqueira, que já foi feito uma boa parte, tem mapeamentos, está tudo disponível, né, para quem quiser essas informações. Diagnóstico de outras UCs, incluindo IPPNs vizinhas. Então, poxa, vamos ver lá se na minha IPPN já fez um levantamento de avifauna. Tenho certeza que na minha área vai ser bem parecido, né? Então, vamos lá trocar ideia? Ou uma UC, o Campos do Jordão, por exemplo, quem está lá perto do Parque Estadual de Campos do Jordão. Eles já fizeram super diagnóstico lá, inclusive do entorno e tal. Então, vamos lá buscar essa informação antes da gente sair se contratando para fazer um levantamento de campo exaustivo na nossa IPP, né? Diagnósticos dos planos de bacia, né? Isso também, tem muita informação nesses planos de bacia, né, com relação à hidrografia, principalmente, onde tem vegetação e tal. E aqui eu trouxe alguns exemplos. O zoneamento ecológico econômico de Minas Gerais, vocês conhecem? Você, lógico que eu não conheço. Tem que conhecer. Alguém já entrou nesse aqui? Isso aqui é a plataforma que eles têm lá. Gente, é uma maravilha, né? Tem que elogiar o que é bom. Se vocês entrarem, tem um monte de informação lá, inclusive de diagnósticos. Oi? É o CIAN? Oi? CIAN? Zoneamento ecológico econômico. De Minas. De Minas Gerais. Tem um programa CIAN. Qual é o programa? A plataforma. É o CIAN. O site você consegue acessar. Mas qual o endereço do site? É que tem um sistema de informação. Você coloca lá. Depois eu posso passar para vocês. Mas o zoneamento ecológico econômico de Minas já vai no Google, já vai achar lá. E é uma plataforma que você pode, tem todos os mapas lá, imagens, enfim. É bem bacana. Esse é um exemplo. Tem o IGC, que também tem uma plataforma de mapas. Então, as plantas lá no Brasil de São Paulo estão todas digitalizadas lá. Tem um geoportal, você também entra, consegue baixar isso daí. Então, oi? Não, já tem o IGC. Então tem várias plataformas. Estou dando 2 exemplos aqui, gente. Tem muita coisa aí que, se vocês buscarem, tem informação, não falta hoje em dia, né? E instituições de pesquisa que sempre estão fazendo pesquisas aí por aí que a gente pode aproveitar. Inclusive foi feito em 2013, um levantamento bibliográfico de todas as pesquisas realizadas na APA. Então, esse material vocês podem buscar lá. Eu estou precisando saber mais sobre a araucária, porque na minha RPPN eu estou querendo fazer um plantio. Então, vamos ver se tem alguma pesquisa já feita, né? Por que eu vou sair do zero? Né? Aí o diagnóstico, continuando o diagnóstico, então, a gente tem a questão do meio antrópico, né? Então, o que a gente tem que levantar? Os aspectos culturais ou históricos, patrimônio material e imaterial, a infraestrutura existente na RPPN, equipamentos e serviços, ameaças ou impactos na RPPN,
informações sobre atividades desenvolvidas, né? Então, tem pesquisa científica, educação ambiental, habitação, recuperação de áreas degradadas. Informações sobre recursos humanos, parcerias, publicações sobre a RPPN. E informações sobre a propriedade que a RPPN está inserida. Né? Isso tudo, gente, é compilação de informações. Tenho certeza que vocês sabem melhor do que ninguém, como proprietários da RPPN, tudo isso. Né? É questão de compilar e colocar as informações de maneira clara para a gente ter o entendimento de que é a RPPN hoje. Né? Dá licença, Oi. porque ali consta informações sobre atividades desenvolvidas na reserva, tais como pesquisa científica, educação ambiental, habitação... Se já tem. Então, mas é importante ressaltar que na área da RPPN, essas atividades deveriam só poder acontecer depois da aprovação do plano de manejo. Sim. Somente atividades de apoio, de proteção e apoio à fiscalização que podem acontecer antes, entendeu? Porque, por exemplo, o que deveria acontecer, mas é o que deveria não acontecer. acontece. Mas assim, se chegar a fiscalização, se ocorresse isso, aí chegasse uma RPPN, e a RPPN já exercendo uma atividade de, por exemplo, recuperação de áreas degradadas, dentro da RPPN já plantando e tal, não sei o quê, sem a aprovação do plano de manejo, isso poderia gerar uma autuação. Então tem isso assim que... A gente está recebendo a verba para não pegar... Mas, assim... Não tem o plano de manejo, mas a gente tem o projeto que nós fizemos para receber a verba. Plano de ação. O plano de ação Aprovado pelo órgão. Aprovado pelo aprovado pela governo de São Paulo. Não é o plano de manejo, mas é aprovado. Assim, eu tô falando o que diz a legislação. Não, é o que Você faz, por exemplo, recuperação de área degradada. Não, na verdade, Pode florestal dizer. Vamos voltar. Vamos voltar um pouco. Agora, se já foi decretada, você fala, já foi Quando tiver RPPN já. Foi decretada a RPPN, você não pode fazer nada. Não, você não pode fazer atividades de visitação, turismo. Você pode fazer atividades para proteção. Incluindo recuperação. Proteção e recuperação ambiental. Pelo menos no estado do Rio de Janeiro você não pode começar a recuperar sem ter uma aprovação do órgão daquela recuperação que você vai proceder na área. Entendeu? Tem lei que fala sobre isso. Prazo, tem que apresentar. Hã? Mas não há necessidade do plano de manejo aprovado. Pode ser. Verdade. É porque o estado do Rio deve ser restritivo nesse sentido. Em Minas eu não. Mas por exemplo, visitação a não nível pode ser federal. plano de manejo. Hã? Visitação não Visitação pode. não sim. poderia sem plano de Beleza. manejo. Visitação não, mas a recuperação ambiental, inclusive. Mas peraí, o que acontece, por exemplo, aqui, o Instituto Automontana, a RPPN Automontana aqui, o Paulinho estava falando que essa parte aqui não é RPPN, é só a parte de lá. Planejamento da Então propriedade. é importante eu falar aqui de visitação, mesmo que seja na propriedade. Entendeu? A visitação Existe potencial de habitação naquele lugar. No Rio tem outra característica. Lá não é unidade de uso sustentável. Lá é de proteção integral. Na verdade, Na prática, do SNUC, ela está como sustentável, mas ela é gerida vamos deixar, essa é uma discussão complexa sobre Muito categorias, complexa, porque assim, na verdade, ela, de fato, ela é de proteção integral, porque só permite pesquisa e visitação, né? É o Mas mesmo do... no SNUC está como sustentável, não sei por quê. Então, uma falha, né? Teve um artigo que foi cortado. Vamos pra frente, gente. Gente, a gente tem que também entender um pouco do entorno da reserva e as áreas de conectividade. Então, por exemplo, minha reserva está muito isolada, ou tem algumas coisas em volta, né? Vamos entender um pouco esse entorno e tentar trabalhar com isso para gerar conectividade, que é um dos grandes problemas da Mata Atlântica, principalmente. E aí depois a gente vem para a parte de planejamento. Então, com base nesse todo esse diagnóstico que a gente fez, então a gente vai conseguir perceber o que tem na RPPN, o que está faltando, onde são os vetores de pressão, quais são as lacunas de conhecimento também, né? Então, às vezes a gente não tem, a gente precisa ainda de algum levantamento. Vamos fazer um programa de pesquisa, colocar isso, né? E o zoneamento. Então, eu preciso zonear
minha RPPN. Então, a primeira zona, que é indicado no roteiro do ICMBio, é a zona de proteção, onde são permitidas a proteção e a pesquisa. Exemplos de infraestrutura que eu posso ter nessa zona. Postos e guaritas de fiscalização, aceiros, portão de entrada de acessos, trilhas de fiscalização, torres de observação, placas de sinalização e equipamentos e instrumentos voltados à pesquisa científica. Então aqui, não sei se dá para ver, mas tem seria um exemplo de como zonear, né? Umas torrinhas de observação, o aceiro. Uma dica, essa zona de proteção, na verdade, é o que sobrou, né? Se não é zona de recuperação, nem de visitação, nem de administração, o que sobrou é zona de proteção, tá? A zona mais importante. Que é a zona mais importante, mas que a gente pode deixar como tudo que sobrou que a gente não vai usar para alguma outra coisa, é a zona de proteção. Vamos lá. É o contrário. Na verdade. Na verdade, é o contrário. Primeiro se protege, depois se define no resto. É que assim, onde tem alguma característica que eu quero colocar visitação, por exemplo, eu já excluo essa área da área de proteção. Zona de administração, então as atividades e estruturas administrativas. Muitas propriedades, como aqui, têm deixado essas partes para fora da NPPN, né? Mas pode ser que o proprietário tenha criado, a propriedade inteira virou NPPN, ou ele queira colocar algumas infraestruturas de administração. Então, escritório, almoxerifado, oficina de serviços, torre de telefone, caixas d'água, barracões, laboratório de pesquisa, casa do proprietário, alojamento, pontos de apoio a pesquisadores e turistas, placas de sinalização e estacionamento. Então, eu posso ter uma zona, essa zona de administração que contenha tudo isso que é para ajudar na administração. Depois vem a zona de visitação. Isso se a minha RPPN vai prever visitação, turismo, etc. Então, onde vai ter o turismo, visitação, educação, conscientização ambiental, recreação, contato com a natureza, lazer, e a pesquisa científica também pode se dar nessa área. Então, eu posso estipular aqui algumas zonas de visitação dentro da minha RPPN. Aí, por exemplo, pode ser a trilha que vai até a cachoeira, ou sei lá, tem um rio que eu quero ir, que eu quero que tenha visitação, né? Então, centro de visitantes, trilha, sistema de sinalização integrado à paisagem, mirante, painéis, equipamento, eu posso colocar na NPPN equipamento, lanchonete, pousada, torre de observação, banheiro, estacionamento, alojamento, ponto de parada com bancos e mesas, né, dentro dessa área de visitação. E é importante que eu tenha ela bem delimitada, porque ela vai ter um tratamento de maneira diferenciado do resto da RPPN, né? Por isso que a gente faz o zoneamento. Zona de recuperação. Então aqui é se for necessário, né? Então a gente delimita as zonas que a gente vê no diagnóstico que precisa de recuperação da vegetação, enfim, outros tipos de recuperação. Recuperação de exóticos e tal. Então a gente deixa essas zonas aí que vão variar muito de RPPN para RPPN. Tem RPPN que talvez nem precise, né? E depois que a gente recupera, elas podem, na próxima revisão do plano de manejo, ou daqui a alguns anos, quando elas estiverem vindas, irem para outra zona de proteção, né? Então aqui, infraestrutura, eu posso ter viveiro de mudas, galpão, sementeira, composteira, equipamentos e infraestruturas necessários à recuperação da área e os plantios visando a recuperação da vegetação nativa. Se eu não for fazer regeneração natural, deixar a mata se regenerar, se eu precisar, e além disso fazer plantio, é nessa zona que eu vou fazer. Programas de manejo, então. Aí tem a indicação no roteiro metodológico desses programas aqui, que é o programa de proteção, de administração, pesquisa, visitação, mas se eu precisar de outros programas que eu acho que é muito importante, eu posso criar outros programas também. E a gente vai ver que desses programas aqui podem advir projetos específicos. Eu vou explicar cada um pouco. Em cada programa é importante a gente definir quais as atividades que a gente vai fazer em cada programa, o cronograma para execução dessas atividades, o orçamento que a gente prevê para executar essa atividade, se tem um projeto específico para essa atividade e a fonte do recurso, né? E se a gente vai
prever alguma infraestrutura para esse programa específica, né? Então, para cada programa, eu posso fazer em forma dessa tabelinha aqui, que é o indicativo do roteiro. E a gente pode colocar outras observações, enfim, se a gente julgar necessário, para ficar mais claro. Por exemplo, o programa de proteção. O que ele inclui? As atividades que possam minimizar os efeitos negativos internos e externos que podem afetar a IPPN. Então, se eu tenho algum problema de espécies exóticas, se tem problema de pegar fogo em algum lugar, né? Então, exemplos de atividades que eu posso ter dentro desse programa de proteção. Coibir a caça e a pesca, impedir a supressão de vegetação, definir e combater incêndios florestais, realizar rotas de fiscalização, cercar os limites da RPPN, proteger os sítios arqueológicos, abrir trilhas para fiscalização, realizar ações de primeiros socorros, registrar ocorrências e impactos na área da reserva e registrar informações cartográficas. O mapa georreferenciado contém informações de campo das operações de proteção e fiscalização da RPPN. Então, esses são alguns exemplos, né? São as atividades voltadas mesmo para proteger a biodiversidade da RPPN. E os outros, não só a biodiversidade, se tiver alguma questão de patrimônio cultural. O outro programa seria, então, o programa de administração, que é a gestão da RPPN em relação às áreas de administração, comunicação e sustentabilidade econômica, né? Além disso, define as atividades de recuperação de áreas degradadas. Então, alguns exemplos. Instalar e realizar manutenção de infraestrutura, edificações, por exemplo. Instalar e realizar manutenção de equipamentos. Instalar e realizar manutenção das placas de sinalização. Administrar os recursos humanos vinculados à reserva. Capacitar funcionários. Realizar procedimentos e rotinas de serviços administrativos. Manejar espécies exóticas, realizar ações de controle de erosão, elaborar estratégias de captação de recursos financeiros, divulgar a RPPN para a população local e público em geral. Aqui tem um exemplo de uma coisa que pode virar um projeto específico. Por exemplo, eu quero fazer um centro de uma edificação para administrar a RPPN. Aí o projeto específico vai trazer o projeto dessa edificação. Aí é um projeto que tem, claro, né, o projeto arquitetônico da edificação. Ô Sandra, mas que nem, eu tenho uma ideia de que daqui a um ano eu vou começar a construir um laboratório de pesquisa que vai ficar pronto em 2 anos. Coloco isso no meu cronograma. Entrego, aprovo o meu plano de manejo. E se daqui a 3 anos eu não tiver essa verba e não acontecer nada, qual é a consequência disso, estando ele no meu plano de manejo? Não, a consequência é para o manejo da sua área. Então, mas se eu aprovei isso, aí eu não tenho penalidades, eu não consigo fazer. Não, daí na próxima revisão do seu plano de manejo você vai colocar, ó, Eu continuo querendo. Esse projeto é realmente necessário, ele tem que ser mantido. Ou não, não quero mais. Programa de pesquisa, gente, isso aqui é muito legal, porque pode trazer parcerias, né? Então, trata das pesquisas a serem realizadas na área, e aí, por meio dessas pesquisas, a gente pode conhecer melhor a nossa área e tentar manejar, né, de forma mais adequada. Então, realizar levantamento de fauna, de flora, estudos sobre determinada espécie, avaliação dos impactos da vegetação sobre a reserva, por exemplo. Esse negócio de espécie, às vezes você tem uma espécie lá que é a espécie bandeira do negócio, que é igual a RPPN Mata do Sossego lá em Minas Gerais, é o mono carvoeiro, né? Muriqui, que é o mote da história, né? Então, às vezes é interessante ter uma espécie aí que vai proteger as outras, né? Porque todas as outras vão junto na pegada. Programa de licitação. Então, esse vai ser para aquelas RPPNs que querem abrir para licitação, né? São alguns exemplos de atividades. Construir centro de visitantes, abrir manter com placas interpretativas, finalizar as edificações existentes na reserva, implantar painéis, torres de observação, passarela suspense, mirante, folhetos educativos, alojamento para visitantes, palestras, enfim, manejar as trilhas, facilitar a
ambiental. Então, aí tem muitas coisas. Quando a gente quer abrir a nossa IGPN para licitação, a gente tem que pensar em uma série de atividades aí, né? E aí tem os projetos específicos. Então, é aqueles que a gente vai elaborar se tiver alguma demanda dos nossos programas, né? Que são bem específicos. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos, né? Projeto de trilhas interpretativas, então abertura de trilhas interpretativas. Então, aí sim, talvez eu tenha que contratar alguém capacitado que saiba de trilha e fazer a interpretação de trilha, né? O projeto arquitetônico do centro de visitantes, controle de espécies exóticas, recuperação de áreas degradadas, enfim, aí eu tenho N possibilidades de projetos. Se esses projetos específicos, a gente pode ir detalhando, não precisa estar todo detalhado já no plano de manejo, que vai ser aprovado. Eu posso detalhar a posteriori, conforme eu vou captando recurso, ou conforme está o meu planejamento, né? Então, no primeiro ano eu quero fazer uma trilha, no segundo ano outra. Então eu tenho todo um planejamento aí para fazer, eu não preciso entregar todos os projetos já, tudo, está tudo bonitinho, detalhado e tal, senão é aquela história, não acabo me entregando nunca, né? Recursos, né? De onde a gente pode ter recursos para esse nosso plano de manejo, né? Então, aqui eu falo um pouco da sustentabilidade econômica da IPPN, né? Que tem a questão da licitação, que a gente pode abrir, mas aí depois do nosso plano de manejo, né? A isenção do imposto territorial rural, que não refresca muito, mas enfim, está previsto na lei. E está previsto na lei também, no decreto de RPPNs, que as RPPNs têm prioridade na concessão de recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente. Não sei se alguém já pediu recurso para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Aqui, também? Não? Também não é uma coisa tão fácil, os caras conseguem. Mas enfim, a prioridade é para as RPPNs, né? Programa de crédito rural também, as propriedades que têm RPPN seriam mais acesso ao crédito rural. E quando tem algum empreendimento com significativo impacto ambiental que vá afetar alguma RPPN, também teria direito à compensação ambiental. Tem outras instituições de pesquisa que poderiam fazer parceria para ajudar a elaborar esse plano de manejo. O Fundo Estadual de Recursos Hídricos, né, no caso de São Paulo feito, mas no Rio também tem, em Minas também, e os comitês de bacia, que às vezes tem um recurso lá que a gente pode pleitear para ajudar a fazer esse plano de manejo. Ou até implantar o plano de manejo, que é mais difícil, na minha opinião. ONGs, né, ONGs, o CRA, que já falaram, né? E eu coloquei aqui uma questão que eu acho importante, que se eu fosse, né, proprietária, a parceria com a RPPNs vizinhas. Será que a gente não pode otimizar e fazer parceria com essas outras RPPNs, a gente se juntar e fazer um diagnóstico conjunto, enfim, uma parceria, e aí ganhar mais força para tentar fazer esse plano de manejo? Acho que seria uma possibilidade da gente pensar, né? Aqui eu trouxe dois planos de manejo, os dois que a gente levantou lá nos questionários que fizeram, que é a RPPN Mitra do Bispo e a Ave Lavrinha. Essa aqui fez em 2009 e essa aqui é mais recente. Paulinho não tá aí, ó. O Paulinho não respondeu o questionário, então Foi penalizado. A gente puxou ele na frente de todo mundo. E eu espero que, assim, poder ajudar, acho que todo o GT aqui da APA, para vocês fazerem esse plano de manejo que eu, na minha opinião, não é nem um bicho de sete cabeças, tá? Eu acho que vocês não têm condição de fazer, e é uma coisa muito bacana, que faz a gente pensar um pouco, parar, vamos respirar agora, pensar um pouco, planejar o que a gente quer para a RP, né? Então é um momento de, não sei se foi essa experiência que vocês teve, mas é a proposta. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Oi?
RT? Ah, sim, gente. Não. Não precisa. A gente não precisa de ART para. Não precisa ser PhD para elaborar plano de manejo. Pois é, isso eu fazer. Não precisa de ART, não? Não, a ART vai ser necessária, sempre qualquer RT é necessária quando você tem algum laudo, algum trabalho técnico que você fez. Ou projeto agora, específico. por exemplo, eu como biólogo, eu vou lá fazer o levantamento da avifauna aqui da RPPN. A próxima intenção é que o proprietário faça plano e todo mundo vai exigir RT. Se ele contratar um profissional para fazer alguma coisa específica, ele pode exigir RT, mas não é uma exigência do CNPq ou da Fundação Pública. É só que a gente vai embora logo depois do almoço. É porque eu gostaria de ser nos próximos passos, de repente, a gente vai fazer e destrinchar esse roteiro melhor, fazer uma oficina igual o Roberto, fazer uma oficina desse roteiro. Eu acho que ele é fácil de fazer. Eu acho que se a gente fizer por exemplo, junta algumas oficinas por região, jornal, EPPNs por região, a gente senta e vai esmiuçando esse negócio. E eu tenho certeza que depois vocês vão ter mais clareza que não é tão difícil que dá para fazer. Santo, rapidamente. A questão só falar do negócio do mapeamento, que eu acho que é um ponto que pega bastante, a questão de mapear, fazer o zoneamento e tal. No caso do ICMBio, ele não exige que seja mapeamento, pode ser um croquis. Então, a gente tem ferramentas hoje que são grátis. Você pode fazer o seu zoneamento no Google Earth, entendeu? Então, não precisa de uma coisa muito elaborada. O importante é começar a planejar. E aí a gente vai melhorando o planejamento, vai crescendo junto. Eu tenho certeza que o primeiro plano de manejo vai ser de um jeito, depois com tudo que a gente for fazendo, o segundo vai ser um outro, e assim vai. Né? Se eu fizer se eu fizer uma previsão de abertura de trilha e for aprovado o plano de manejo, essa supressão já está automaticamente autorizada? Sim? Não. O plano de manejo não exclui aprovações. Não é projeto específico. Tá? O que acontece? Por exemplo, eu quero abrir uma trilha, suprimir uma área que tem que pedir licença. É lógico que vai facilitar, né? A gente já está lá planejado, aprovar o seu plano de manejo. Mas não exclui. Por exemplo, eu quero construir aqui a sede da RPPN. Eu tenho que pedir alvará para o prefeitura, tem que fazer Mas outra coisa que eu queria falar, não significa que você está com o seu plano de manejo ali prontinho e está aprovado. Não dei conta de fazer aquilo que estava previsto. Tudo é justificável. Aquilo que a gente começou a respeito dela. Tudo é justificável. Claro que o ideal é implementar, lógico. E depois é melhorando. Mas se não se fosse assim também, todas as unidades de conservação do Brasil estavam lascadas. Porque quase ninguém cumpre de fato o que está escrito no documento. Claro que esse sentido tem que ser regra também. Mas o que a gente falou, o que comentou aqui, o pessoal comentou. Não adianta fazer um plano de manejo que não funciona. Tem que fazer um negócio factível. Exatamente. Tem que ser baseado na minha realidade. São duas coisas importantes. O Ministério Público está cobrando que as RPPNs façam o seu plano de manejo. Já chegou, inclusive, uma cobrança para nós. Se tal RPPN já fez. E a segunda coisa, em não estando previsto no plano, não faça. O plano não previu que você vai abrir a trilha, você vai variar, isso é passivo de autuação. Tá? Então, preveja coisas. Que é o contrário daquilo que você previu, mas não fez. Tudo bem. Agora, você não previu e fez, aí sim você está... É mais ou menos a questão do licenciamento. Você pediu autorização para abrir uma estrada e não botou. Não pediu para instalar um centro de visitantes. Então, se você instalar um centro de visitantes sem só um detalhe, Sandra. É dentro da RPPN. Se quiser fazer o centro fora. Não, sem ficar claro. É uma diferenciação aí. Acabou? Inclusive com essa questão de ser mais proteção integral do que o sustentável,
Muitas vezes a opção de criar RPPN com outro arranjo, deixar uma parte fora da RPPN pode ser interessante.